Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã que nos acompanham aqui neste canal de oração. Aqui quem vos fala, teu irmão em Cristo, Eurípides Faria, e estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos falando algo da palavra do Senhor e também orando pelos pedidos de oração e orando pela sua vida. Quero te convidar para nós unirmos em oração daqui a pouquinho. Nós estaremos fazendo a oração da fé e você participe conosco, não fique só ouvindo, mas ore conosco. Quero te convidar para nós unirmos em oração, crendo no agir de Deus. Eu acredito que o Senhor se faz presente aí na sua vida, na sua casa, na sua família, e eu creio que o maior interessado em abençoar a sua vida é o nosso Deus, e Ele quer te abençoar nesta tarde. E eu creio, se nós unirmos em oração, o nosso Deus que é bom, nosso Deus é bom, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e arrepende-se do mal. O nosso Deus, Ele é bom. Ele, nesta tarde, Ele quer abençoar a sua vida em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz aqui no Sermão da Montanha, ou as Beatitudes, ou o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. É muito linda esta passagem, né? Jesus aqui no versículo 2, ele começa a falar do Sermão do Monte. Ele começa assim, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse primeiro, mais do que feliz, bem-aventurado é você ser mais do que feliz, aqui não soou muito bem nos ouvidos dos ouvintes, porque olha só, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós compreendemos o que é ser pobre de espírito, aqui não está falando de pobreza financeira, não. Aqui está falando de pobreza de espírito. Sabe o que é ser pobre de espírito? É nós dependermos totalmente em Deus. Nós não temos nada. Quando nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. É quando nós reconhecemos que somos dependentes dEle em todo momento. Por isso que lá em João 15... Evangelho de João 15, 5 fala que sem Ele nada podemos fazer. Então nós precisamos entender que é bem-aventurado, é mais do que feliz aquele que é pobre de espírito, aquele que é dependente de Deus, aquele que não por si próprio ele não consegue fazer nada, ele reconhece que a força dele vem de Deus, o que ele faz vem de Deus, tudo que ele faz. Se ele ora, Jesus cura, é de Deus. Se ele profetiza e as profecias se cumprem, é de Deus. Então, ser pobre de espírito é nós reconhecermos que não temos nada. Tudo vem de Deus. E aqui estamos falando espiritualmente. E também sabemos que até mesmo aquilo que nós necessitamos, tudo vem de Deus, irmãos. Já falamos aqui várias vezes. Se o Senhor, ele cortar o fio da nossa existência, já era. Então, a nossa dependência de Deus é total. E Deus, Jesus fala aqui que somos mais do que felizes quando reconhecemos que somos dependentes de Deus. E coisa boa, irmãos, é depender de Deus. Coisa ruim é depender do homem, né? É depender do governo, é depender do sistema. É depender das coisas desta vida, é difícil, mas depender de Deus é uma coisa maravilhosa. Você sabe por quê? Por mais que nós achamos que Deus está tardando com as suas bênçãos para a nossa vida, Ele não está tardando. É porque Deus, Ele quer o nosso melhor. Deus, Ele jamais Ele vai fechar as portas para nós por fazer, tipo assim, para nós, para fazer birrinha conosco. Não. Tudo que Deus faz, irmãos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a demora. Aos nossos olhos, parece que Deus demora a nos atender. Mas tudo isso contribui para o amadurecimento do nosso caráter. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. E é difícil, irmãos. Não é fácil. Nesse pleno século que estamos vivendo, século 21, que tudo está avançado, tudo um sistema miojo, né? Que é tudo instantâneo, tá? Igual aquele macarrão miojo, a pessoa quer tudo instantâneo, a pessoa não consegue esperar. Mas Deus é especialista para trabalhar no nosso caráter.
Quando nós vemos, quando Deus faz as promessas dele para os seus servos ali no Velho Testamento, a gente vê que todos eles esperaram 20, 30, anos para cumprir. Porque o nosso Deus, ele trabalha, ele nos prepara. Ele não nos entrega as coisas de qualquer maneira. Então nós precisamos dar valor. E também para nós dar valor naquilo que Deus nos dá. Então, mas nós podemos descansar e esperar tranquilo. Aquilo que Deus prometeu na nossa vida, ele cumpre. E Deus segue, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui, irmãos, aqui está falando, Jesus não está falando dentro daqueles que vivem chorando, sofrendo, não. Esse choro aqui é porque, olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui é um choro, irmãos. É um choro pela justiça. Um choro pelas almas que estão perdidas. Sabe quando choramos, sentimos lá no nosso âmago, lá no profundo, vendo essas pessoas caminhando de passos largos para o inferno. Quando Jesus também chorou sobre Jerusalém, Jerusalém não percebeu, o povo não percebeu que era o dia da visitação, que o próprio Deus estava visitando o povo e o povo não reconheceu. Jesus chorou sobre isso. É quando choramos pela justiça, é quando choramos porque estamos vendo as coisas má acontecer. E muitas das vezes nós não podemos fazer muita coisa a não ser orar. E chorar aos pés do Senhor, clamando por misericórdia. É um choro nesse sentido. Aqui também ele fala, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Irmão e irmã, precisamos ter mansidão. Quantas pessoas são estouradas? Quantas pessoas você vai conversar com ela como se diz, ela é estourada, ela não tem paciência, não tem mansidão. E coisa boa é quando nós conversamos com alguém que é manso. Sabe aquela pessoa que até para falar ela é mansa? Aquela pessoa que tem uma mansidão, ela é tranquila. Aleluia. Ela é uma pessoa assim que sabe falar, falar as coisas na hora certa. Ela tem mansidão. É uma pessoa benigna. É uma pessoa que é gostoso estar perto dela. Jesus era manso e humilde de coração. Então aqui continuando, bem-aventurados que têm fome e sede por justiça, porque eles serão fartos. Olha só, Jesus fala que são mais do que aqueles que têm fome e sede por justiça. Estamos vivendo tempos tão injustos, né? Onde a injustiça opera. Onde o mal hoje virou bom. O mal hoje é bom e o bom é mal. Há uma inversão de valores. Mas Jesus fala, bem-aventurado aquele que tem o desejo, com fome e sede de justiça. Nossa justiça não, a justiça de Deus, porque o nosso Deus é justo. Então devemos desejar como fome e sede a justiça de Deus. Porque Deus há de fazer justiça. E muitas das vezes queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não podemos. A nossa justiça vem de Deus. É Deus que nos justifica. Olha só, 7. O versículo é bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Precisamos, irmão, ser misericordioso. O que é ser misericordioso, irmão? É nós nos colocarmos na situação daquela pessoa que está sofrendo. Jesus era especialista em ser misericordioso. Ainda é misericordioso. Ele é nós nos colocarmos na situação daquela pessoa que está moribunda. Como Jesus viu a situação do cego Bartimeu. Ele viu a situação de tantas pessoas ali que estavam sofrendo ali, daquela filho da viúva de Naim. Jesus teve íntima compaixão. Ele se pôs no lugar daquela mulher e ressuscitou o filho dela, e tantos outros casos. Então, o que é ser misericordioso? É você ter misericórdia, você sentir a dor da outra pessoa. Olha só que tanto que nós precisamos ser misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha só a necessidade de nosso coração estar limpo, irmãos. Precisamos ter um coração limpo, porque o Senhor conhece o nosso
O coração. Ele conhece. Então, bem mais do que felizes os limpos de coração. Tem pessoa que tem um coração sujo, julga mal, cobiça, tantas anarquias, coisas ruins no coração. E Jesus sabe, Deus conhece. Precisamos ser limpos de coração. Precisamos ser limpos de coração. Precisamos vigiar o nosso coração para ele não pender para as coisas erradas. Não podemos deixar o nosso coração ficar maquinando coisas ruins. Porque é do coração que procede as coisas más, é do coração que procede. É do coração que procede a prostituição, os homicídios, a luxúria, a cobiça, a idolatria e tantas coisas. Jesus falou sobre isso. Não é o que comemos que nos faz mal, mas é o que sai de nós. Porque o nosso coração temos que ser vigilantes quanto ao nosso coração, porque precisamos ter um coração limpo diante de Deus. Quantas pessoas ficam maquinando mal, né? No coração, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue fazer as coisas certas. Precisamos de ter um coração limpo. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Precisamos, irmãos, praticar a pacificação. Será que aonde eu chego eu trago paz? Será que aonde eu passo eu deixo rastros de paz? Será que quando eu chego perto de pessoas que estão ali a ponto de brigar, eu procuro de todo jeito apaziguar a situação? Ou eu falo igual eles dizem, não, quem tiver razão, põe um em frente, ou quem tiver razão gosta, e tira a mão. Não é isso. Eu tenho que ser pacificador. Eu tenho que, aonde eu passar, trazer a paz. Precisamos, irmãos, ser pacificadores. O 10, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, bem-aventurado, mais do que feliz. Olha só, isso soou no ouvido dos ouvintes de Jesus como uma bomba. Falou, mas o que é isso? Feliz, mais do que feliz são os que, olha só, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Tem muitas pessoas que sofrem perseguição porque elas não são honestas, que elas não fazem as coisas direito. Elas não trabalham direito, elas não fazem as coisas como se fossem para Deus, porque a Bíblia nos ensina, tudo que fizermos, devemos fazer como se fosse para Deus. Mesmo para os nossos pelos nossos patrões que não são crente cristão, devemos fazer o melhor, como se fosse para Deus. Aí tem pessoas que são perseguidas porque elas procuram problema. Tem pessoas que são perseguidas porque elas fazem as coisas erradas. Tem pessoas que são perseguidas porque elas não agiram honestamente. Aí elas falam, estou sendo tão perseguida. Não, aqui está falando, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. É quando você sofre perseguição porque você não aceita as coisas erradas. Por exemplo, você está numa empresa, ali várias pessoas se unem e começam a furtar algo da empresa. Não, leva, não tem problema, põe no bolso, ninguém vê. E você não participa. Eu não participo. Isso é um dos exemplos. Eu não participo porque eu não faço essas coisas. Eu sirvo um Deus que ele vê tudo. Aí as pessoas começam a te perseguir porque você não adequou aquele estilo de vida delas. Isso na política, isso na vida social, então em qualquer área da vida. É quando você, por causa da justiça, por causa de Jesus, porque Jesus o próprio Cristo é a justiça de Deus, por causa dele, você não abre mão dos seus princípios. Você não vai fazer as coisas erradas porque você tem o temor de Deus e você pode até sofrer perseguição por causa disso. Isso é válido diante de Deus. O duro é você sofrer perseguição por coisa errada. O duro é você ser defamado por coisas erradas. Aí sim, aí é triste. Olha o 11 para terminar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo contra você. Não é falando verdade, não. Porque muitas das vezes fazemos as coisas erradas, aí somos perseguidos,
né, somos injuriados, mas eles estão falando verdade. Mas quando somos perseguidos, quando somos injuriados e mentindo contra nós, disserem todo mal, por causa de Jesus, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, se você está sendo perseguido, se você tem sido maltratado, se você tem sido injuriado por causa de Jesus, por causa da sua fé em Jesus, alegra o seu coração, porque é grande o seu galardão no céu. Agora, se você está sendo injuriado, perseguido, difamado por causa dos seus erros, cuidado, vigia, desconfia, arruma a tua casa, arruma a sua vida, muda de situação. Agora, se você tem passado por perseguições por causa do evangelho, por causa da justiça, por causa da sinceridade, olha, fica tranquilo. Jesus está te vendo e é grande o seu galardão lá no céu. Ô glória! É grande o nosso galardão lá no céu. Então precisamos entender, irmãos. Porque tem muitas pessoas que reclamam, pastor, ore por mim, porque estou sendo perseguido, estão me perseguindo, em vários lugares estou sendo perseguido, mas é por causa da sua sinceridade, é por causa da sua justiça, é por causa do nome de Jesus que você está sendo perseguido? Ou você fez alguma coisa errada? Aí você vai ter que pagar mesmo, né? Se você está sendo perseguido porque você é justo, porque você é direito, porque você não faz igual eles, né? A gente vê muito isso na política. Às vezes entra uma pessoa lá, não condiz, não faz o que eles fazem, essa pessoa é perseguida. Mas nós somos chamados pelo amor de Cristo, pelo amor ao Evangelho, nós não fomos chamados somente para adorar a Deus, mas também fomos chamados para padecer pelo nome de Jesus. Então, se você tem padecido, sofrido por causa do nome de Jesus, o seu galardão é grande lá no céu. Agora, se você tem padecido, sofrido por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa das coisas erradas que você fez, conserte a sua vida. Muda essa vida, arrependa-se e peça perdão para Jesus e muda de vida, porque Jesus tem perdão para mim e para você. Jesus quer te restaurar. Jesus quer te fazer um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Mas precisamos estar em obediência à palavra dele. Se sofrermos por causa da palavra, glória a Deus, é grande o nosso galardão. Agora, se sofremos por causa dos nossos erros e pecados, por causa das coisas erradas que fazemos, devemos nos arrepender, consertar com Deus, porque Jesus, ele está vendo tudo. E ele quer te restaurar, ele quer me restaurar, ele quer nos restaurar a Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Que essas beatitudes, que essas bem-aventuranças possam cumprir na nossa vida. Né? Esse é o chamado que Jesus fez para os seus seguidores. Fomos chamados muitas das vezes, irmãos, para sofrer por Cristo. E devemos estar dispostos a isso. Ele sofreu por nós. Ele foi até na cruz por causa de mim, por causa de você. Então, se nós fazermos algo para Cristo, não estamos fazendo nada ainda. Porque Ele deu o melhor, Ele deu a vida por nós. Amém? Nesse momento vamos fazer a oração da fé, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, ó Pai, que eu estou aqui nesta tarde, noite deste sábado. Meu Deus, alegre, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Meu Pai, nós lemos aqui alguns versículos que está em Mateus capítulo 5, que fala das beatitudes, ou sermão do monte, sobre as bem-aventuranças daqueles que obedecem a Tua palavra, aqueles que são chamados pelo Senhor para fazer a diferença neste mundo, Pai. Eu quero apresentar todos os nossos ouvintes nesta tarde e noite deste sábado. Abençoa os nossos ouvintes, Pai, aonde esta oração chegar. Abençoa a vida deles, muda a situação, Pai. Senhor, alegra os corações nesta tarde. Escreva uma nova história, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda a viver a Tua santa e bendita palavra, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes. Aonde esta oração chegar, aonde esta palavra chegar, Deus abençoa, Pai, no nome de Jesus. Senhor, cura os enfermos,
Cura, Pai, nesta tarde. Senhor, envia a unção de cura, ministra a cura sobre os nossos ouvintes, Pai. Cura no físico, cura na alma, cura no espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, toda dor, todo mal nesta tarde seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Deus, cura, Pai. Senhor, toca nesta tarde, do alto da cabeça às plantas dos pés, que toda enfermidade, toda dor, toda doença desapareça pelo poder do nome de Jesus. Senhor, opera maravilhas nesta tarde. Faz milagres, meu Pai. Eu creio em milagres. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para fazer milagres nesta tarde, Deus. Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer. Entra, Senhor, com providência na vida dos nossos ouvintes. Muda a história nesta tarde. Escreva uma nova história de vitória. Uma história de cura. Uma história de, meu Pai querido, de vencedor, Pai, na vida dos nossos ouvintes, Pai. No nome de Jesus, abençoa, Pai. Aonde esta oração chegar, aonde, Pai, essa gravação chegar, abençoa, muda a história, muda vidas, Pai. É no nome de Jesus que eu lhe peço, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, toma posse do teu milagre, receba a tua cura, a tua bênção, receba a resposta de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que vocês possam ter uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo final de semana, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Eu quero deixar agora mais um testemunho para a edificação da nossa fé. Deus abençoe a todos e até às 0 horas, se o Senhor nos permitir. Pastor e pastora, um bom dia e a paz do Senhor. Que é o irmão Carlinho aqui de Jardim de Esperança, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Vou dar mais um testemunho. Vou dar um testemunho, né? Eu acho que é o primeiro testemunho que eu estou dando, né? Eu estava sentindo muitas dores no rins. Eu tenho muito assim, negócio de pedra no rins, essas coisas assim que me atacam demais. Mas eu sempre estou orando a Deus para Deus me libertar desse mal. E eu, em uma dessas dores de crise, eu usei minha fé conforme o Senhor fala e a pastora e o Senhor também fala, que nós botar o celular na hora que você estiver orando em cima da enfermidade. E ali Deus pode operar usando a nossa fé. E assim eu fiz, pastor. Graças a Deus, pastor. Em uma dessas orações que o Senhor fez, e eu usei essa fé, e graças a Deus, essa crise brava que tem me dado, pastor, passou. Para onde foi essa pedra, eu não sei. Eu só sei que Deus me curou. Obrigado, pastor, pelas orações que o Senhor tem feito, não só para mim, mas para tanta gente que sempre está aí ao alcance desse vídeo, né? Dessas orações, de qualquer hora do dia ou da noite que vocês estão orando sobre nós. E eu, pastor, junto com o senhor e a pastora, eu também estou sempre junto orando com vocês. Eu acordo sempre 2h pouca da manhã para trabalhar, e eu já pego o celular, já começo a ouvir as orações, vendo os testemunhos, né? E sempre vem no seu canal, pastor. Que Deus ilumina o caminho do Senhor e da pastora também, de vocês dois, pastor e pastora, pastor Uribe, né? E irmã Débora, pastora também. Que Deus abençoe esse casal, ilumina cada vez mais esse caminho, que a tarefa deles é uma tarefa que não é fácil, mas no mesmo instante é luz, é vida para esses dois irmãos. E ele transmite suas vidas para nós também, tanto espiritual como física. Obrigado, pastor, pelo testemunho que eu estou dando. Que Deus abençoe seu ministério, pastor e pastora. E eu estou junto com vocês, ou na madrugada, ou no dia. Eu estou sempre acompanhando as orações de vocês. Eu já tenho vocês como se fosse a minha família, assim, de contato, de frente a frente, como coisa que eu estou sempre aí na igreja do Senhor, porque eu já não sei ficar mais
sem o dia que eu não abro esse canal e eu ouvo os testemunhos e a pregação dos senhores aí e também as orações, o dia que eu não faço isso, eu sinto um vazio dentro de mim, porque é o que eu mais adoro, pastor, que eu mais sinto bem, feliz da minha vida e vejo o resultado, vejo o livramento, as bênçãos. É quando eu estou arrumando esse aparelhozinho que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é um celular, que vejo vocês orando. A minha maior alegria, sai nessa madrugada aí, sabendo que Deus está comigo a todo momento. Cada luta que vem é uma luta que eu venço, porque tenho certeza que Deus está comigo. E Deus tenho visto eu acompanhar as orações de vocês e eu também orando junto. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe os seus ministérios aí. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Aqui quem fala é o Carlinho, do Jardim Esperança, Rio de Janeiro.